hoje, maquia-se comigo no meu primeiro vídeo do canal. Mas antes, não se esqueçam de curtir, subscrever e ativar o sininho de notificações. Gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Clarice, mais conhecida como Clary. Gente, como é o meu primeiro vídeo aqui no canal, eu quis fazer um maquia-se comigo, até porque é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, então eu queria mostrar isso pra você e também que eu amo muito me maquiar. Eu espero que... Gente, também aqui no meu canal vai ter vídeo de rotina, vlogs, arrume-se comigo e dicas e um pouquinho de autocuidado. Então, vamos para a nossa maquiagem, que é muito básica. Para a preparação de peles, que eu vou usar simplesmente um hidratante e um primer. E foi isso, gente. E se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho, que é pra não perder os próximos vídeos. Muito obrigada, gente, por estarem aqui comigo no meu primeiro vídeo, acompanharem nessa minha